A mediocridade faz sucesso muito rápido e faz muito sucesso também, né? Em grande quantidade. Isso é uma frase que Pietro Baldi falou mais de uma vez, falou diversas vezes, pontuou e explicou o porquê disso em sua obra. Então, o medíocre é aquele que vai fazer sucesso nesse mundo, bastando que ele faça alguns arranjos mais ou menos sofisticados, consiga chamar a atenção das pessoas, fazendo algumas montagens, e daí ele terá prontamente muitas e muitas pessoas que irão segui-lo, que irão admirá-lo, que irão estar sintonizados com aquilo e irão difundir muito rápido aquilo que ele está propagando, que ele está falando, mostrando e tudo mais. Por que isso ocorre? Bom, a gente sabe que a correspondência só existe entre pessoas de mesmo nível evolutivo. Então, se a gente for perceber, né, nós iremos nos dar conta que a humanidade está no nível médio, num nível de astúcia, num nível muito centrado no intelecto. Então, o ser humano atual, ele vai ser atraído por coisas que dizem respeito a interesses egoísticos particulares. A imensa maioria dos casos é isso. Então, quando a pessoa entra, né, nas redes sociais, nas plataformas, né, de vídeos, e a pessoa fica buscando coisas, muitos são atraídos por coisas que do estilo, olha, eu fiquei rico fazendo isso, olha, o cara tomou um banho, né, numa banheira cheia de chocolate, ou olha, faça isso para conseguir conquistar aquela pessoa, e por aí vai. Tem uma enxurrada de vídeos desses tipos, né, com vários tipos de variações, inclusive. E que as pessoas são levadas a caírem, né, elas são atraídas por isso. Mesmo as coisas intelectuais, né, sendo encaradas como algo que a pessoa possa egoisticamente crescer, né, ter uma vantagem, ter algum tipo de gozo, algum conforto, né, algum escapismo da maior das realidades, mesmo esses vídeos, né, mesmo essas pessoas que mostram coisas desse tipo, elas estão na mesma armadilha, né? Assim como as pessoas que caem. Então, você tem uma coisa aí onde o interesse das pessoas é apenas voltado para coisas que deem retorno imediato, que são muito vistosas, chamam muito a atenção. Então, você tem um vício da humanidade por coisas que tenham uma estética perfeita, hiper elaborada. Os vídeos, as coisas têm que ser curtas, os textos têm que ser pequenininhos, curtos, frases, 5 palavrinhas de efeito, porque a pessoa não consegue ler mais de 2 linhas. O tipo de coisas expostas devem ser muito, muito, muito simples, né? Muito banais, melhor dizendo, para que as pessoas peguem a ideia na hora, porque as pessoas não querem se dar ao esforço de tentar expandir suas capacidades, todas as suas capacidades, para compreender algo que está sendo passado. Então, quem quer fazer sucesso deve se nortear pelo nível médio da humanidade, se essa pessoa quer ter muitas visualizações, muitos seguidores, muitos fãs, ficar famosa e começar a ter todos aqueles benefícios mundanos, que é o que essa pessoa verdadeiramente busca. Pessoas desse tipo, elas não estão interessadas em esclarecer as outras.
Elas não estão interessadas em libertar as pessoas, em mostrar novos caminhos, em revelar um aspecto mais profundo da realidade, abrindo, colocando na mesa de temas coisas que foram deixadas atrás há muito tempo, porque a maioria acabou ignorando e virou algo proibido de falar. Então a pessoa pensa, né, com seu cabeção, né, com o intelecto, olha, eu não vou falar sobre isso porque isso não é algo muito buscado pelas pessoas. Eu não vou abordar esse tema dessa forma, porque mesmo que eu ache interessante, isso aí eu vou me esforçar muito e eu não vou ter um retorno imediato. E todas as pessoas que estão ancoradas no intelecto, que estão no grau de consciência racional analítica, elas operam baseadas nessa lógica. Então elas não estão pensando realmente em cavocar, em ir mais a fundo na realidade dos fenômenos que estão à volta. Ela não está interessada em resolver os problemas do conhecimento. Ela está pensando simplesmente em resolver o seu problema econômico, né? Inclusive, resolver esse problema e daí começar a gastar em uma série de coisas que não a levam a lugar nenhum. Isso na grande maioria dos casos. Talvez haja um ou outro onde a pessoa, tendo uma certa condição financeira, né, fazendo um monte de coisa imbecil, ganhando dinheiro e tal, ela comece a se orientar para coisas mais interessantes, mas a maioria das pessoas, os poucos que fazem muito sucesso e ficam ricos, né, aplicando os métodos do mundo, porque a quantidade de recursos é limitada, não dá para todo mundo ficar rico, né, fazendo uma série de coisas que não estão acrescentando substancialmente algo à vida dos outros. Então essas pessoas, elas estão na mesma armadilha de seus seguidores, elas estão no mesmo nível evolutivo da média. Então a pessoa apresenta coisas que chamam a atenção de muitas pessoas e daí ela tenta manter esse nível, né, essa fidelidade, se distorcendo, né, a si mesma, prostituindo o seu espírito para agradar o seu rebanho. E daí, agradando o seu rebanho, ela garante aquele número que lhe dá algum rendimento, né? Satisfaz não só, às vezes, o seu bolso, mas o seu ego, né? A sua mentalidade restrita, satisfaz a pessoa em vários sentidos. Essa é uma pessoa norteada pelo número. A maioria é levada a se nortear por isso, única e exclusivamente. Então, quando eu falo, né, que quando o grau de consciência é baixo, as condições do meio, né, as condições do meio, a genética, o contexto, né, a cultura, o meio físico, o clima, vai influenciar como a pessoa age e a consciência fica enterrada. Aliás, não fui eu que falei isso, foi o Baldwin em sua obra. Eu simplesmente ressoei com isso, eu me identifiquei completamente com essa visão. Então, quando a pessoa tem, dizendo, né, voltando lá, quando o grau de consciência é baixo, a pessoa vai ser norteada pelo meio. O meio vai ditar como a pessoa vai agir. E ela vai se tornar refém das circunstâncias. Essa pessoa é uma escrava, mesmo que tenha milhões de seguidores, milhões de fãs, né, milhões de amigos, né? Na verdade, a gente sabe que amigos se conta nas mãos, né? Na verdade, são só pessoinhas, né, que são egos, né, que estão identificados por outro egão. Então, essa pessoa fica nessa situação e ela, na verdade, é totalmente uma escrava do meio. Ela pode ter muito dinheiro, muita fama, pode ter muitas habilidades, ser muito astuta, né? Muito astuta, muito sinuosa, muito escorregadia, né? Sempre se safando das situações, das leis humanas.
mas é uma pessoa que é uma escrava completa. E à medida que a vida dessa pessoa vai chegando ao fim, isso vai ficando mais evidente. E o desespero vai aumentando vertiginosamente. E depois da passagem, a pessoa vai ter que lidar com a realidade de ter jogado uma existência inteira no lixo porque ela foi norteada apenas por aspectos de superfície, né? E eu percebo isso, né? Vendo, olhando para as pessoas, né? E quando você começa a cavucar um pouco mais a fundo, a pessoa, né, que está vivendo, né, nessa situação aparentemente ideal, né, boa, ela começa a fugir de você, como se você fosse uma doença, né, um leproso. E isso não ocorre porque você é chato. Isso ocorre porque você, né, na sua descoberta, no seu ímpeto ascensional, querendo melhorar, querendo esclarecer as coisas, você acaba naturalmente revelando a podridão dessas pessoas. Então, as pessoas que estão presas nas coisas do mundo, elas não querem ter próxima delas, elas não querem saber, elas não querem se lembrar, elas não querem nem sequer imaginar que existam pessoas que estão despertando para uma realidade mais profunda, que estão aplicando a palavra das Escrituras Sagradas em sua vida. Na hora do vamos ver, elas têm uma postura altiva e ativa, e elas sempre estão avançando. Por mais que sofram, né, por mais penoso que seja o caminho, são pessoas que estão avançando, que estão marchando na direção correta. Essa direção é a direção de interiorização. É uma direção que vai tornando a pessoa cada vez mais livres de inúmeras besteiras que permeiam o nosso mundo. Então, a questão da genialidade, da mediocridade, elas estão muito relacionadas, de modo inverso, né? Quanto mais uma pessoa vê à frente coisas que têm realmente a ver com a vida das pessoas, e vai fazendo essa concatenação entre o abstrato e o concreto, que na verdade é entre o concreto da vida plena e o abstrato dessa vida ilusória. Se a pessoa vai aplicando isso em vida e vai influenciando o meio de forma natural, essa pessoa não fará sucesso neste mundo, né? Ela não terá muitos seguidores, ela não será muito considerada, ela não será levada a sério no grau que se exige. Por quê? Porque o nosso mundo está ainda mergulhado na ignorância. As pessoas gostam de coisas que são muito fáceis, que chamam muito a atenção, que são fáceis de serem entendidas, né? Você mostra uma coisinha bem simplória, a pessoa entende, a pessoa gosta disso e ela fica se repetindo nessas coisas. Vai sempre ler aquele sujeito, ver os vídeos, porque sempre está tratando daquele aspecto bem simples, né? Vai apresentar, é muito comum, né, apresentarem as fórmulas mágicas de como ficar rico, de como fazer sucesso com as mulheres, né? De como conseguir viajar pelo mundo fácil, de como não fazer nada e ter muito dinheiro, de como influenciar as pessoas, e blá, 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 né? É um monte de gente vendendo fórmulas fáceis aí, as pessoas no desespero que estão hoje em dia, porque o espírito delas está quase morrendo, totalmente enterrado, as pessoas vão aderindo insanamente a essas coisas. Elas ficam rodando infinitamente, né? Buscando nas redes sociais coisas que visem aliviar um pouco o seu sofrimento. Só que elas fazem isso da maneira errada. Elas fazem isso de uma maneira completamente equivocada. Porque para aliviar o sofrimento efetivamente, elas vão precisar
começar a caminhar por um caminho estreito, que exige trabalho, que não é uma coisa espalhafatosa, que exige dedicação, que exige lidar com seus fantasmas, que exige fazer coisas totalmente diferentes, né? Ela dar passos que ela nunca deu antes e não ficar repetindo coisas velhas de maneiras diferentes, né? Então, se a pessoa não fizer isso, ela nunca vai mudar, ela nunca vai sentir mais paz interior, ela não vai ascensionar, ela não vai ser capaz de compreender aspectos mais profundos do mundo em que ela vive e, consequentemente, ela vai ficar buscando cada vez mais intensamente essas ilusões que estão por aí. E muitas pessoas, percebendo isso, oferecem isso, né? Mesmo porque essas pessoas estão perdidas. Elas não conseguem discernir as coisas. E daí você tem essa retroalimentação, né? Uma pessoa que está muito à frente dos tempos, está realmente disposta a melhorar as coisas, melhorar a sua vida, né? Torná-la mais plena, ela não vai encontrar um ponto de comunicação com as massas. Um ponto onde ela consiga realmente agregar uma quantidade massiva de pessoas. Vejam os exemplos na história. Muitos dos seguidores desses grandes que a gente tem, na verdade, não estavam seguindo esses grandes, mas a visão que essas pessoas tinham desses grandes, né? Até se a gente for pegar Cristo, né? Muitas pessoas o seguiram porque eles acreditavam que ele ia virar um rei nessa terra, ia destruir os romanos, né? Os fariseus, vendo que ele não estava aderente àquele intelectualismo, né? Intelectualização do espírito, que seria equivalente a matar o espírito, combateram ele também. E muitas massas seguiram apenas baseado numa sensação, né? Não numa real convicção. A gente teve até um pouco disso depois, né? Nos primórdios do cristianismo, mas o que levou, e hoje em dia o que leva muitas pessoas a seguirem, né, entre aspas, o Cristo, é mais a imagem muito, muito pobre que elas têm do que representou o Cristo. E, consequentemente, elas não aplicam, então, verdadeiramente os seus ensinamentos em vida, né? Então isso gerou, né, essas pessoas na sua involução, a imensa maioria da humanidade, devido à sua involução, ao seu grau muito baixo de consciência ainda, queimou muitas vezes, por um tipo médio, claro, o filme de Deus, né? Não que isso possa ser feito, né, mas considerando que a maioria das pessoas estão perdidas, as pessoas que querem subir, mas não conseguem, não têm a capacidade de discernir as coisas, elas ficam perdidas vendo essas coisas que ocorreram e continuam ocorrendo. Elas não entendem que até hoje a gente tem pouquíssimas pessoas que entendem um pouco, né, razoavelmente, a verdadeira mensagem de Cristo, né? São raríssimas as pessoas que compreenderam a fundo, né, a verdadeira mensagem de Cristo, de Sócrates, de Buda, de Lao Tse, de Krishna, né? São pouquíssimas as pessoas que conseguiram assimilar. Então, o resultado é que as coisas estão aí, as coisas já estão aí, né? O exemplo foi dado. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem não tem, há de desenvolvê-los por si mesmos. Porque por mais que você explique, por mais que você fale, por mais que você faça apresentações eloquentes, faça coisas, verdadeiros movimentos, né? Movimentos colossais para fazer com que as pessoas compreendam, se a pessoa não fizer um mínimo de esforço ela
ela não vai sair do lugar mesmo. E ela ainda vai culpar, olha, não, você não foi claro o suficiente. Olha, eu quero uma fórmula bem fácil para que eu fique aqui no meu conforto, xingando os outros, me viciando, e eu melhore, né? Eu quero ser reconhecido. As pessoas querem isso. E por isso elas acabam não seguindo quem traz a verdadeira mensagem. Seguem em número muito baixo. Por quê? Porque a pessoa não quer se melhorar, né? Quer dizer, se alguém está vendo mais a fundo, né, mais longe, que nem a gente tem por aí, né? No YouTube uns poucos, mas tem verdadeiros profetas por aí. Eu já citei alguns. Existem obras de seres fantásticos, né? Que eu vivo citando aqui. Então a coisa está toda aí. Agora, se a pessoa não vai atrás, não faz um esforço de assimilação ao longo de anos e não faz o esforço de implementar na vida, e isso dá muito trabalho, traz muitas situações que são desagradáveis à primeira vista, mas é preciso ir superando essas barreiras. Se a pessoa não está disposta a fazer nada disso, de nada vai adiantar. E é engraçado que as pessoas ainda falam, é que agora eu tenho essas coisas para fazer, eu tenho aquilo outro. É que fala muito difícil o sujeito, e ele não é claro assim, e blá blá blá. E tudo isso são desculpas, na verdade, né? Assim, as pessoas gostam de inventar desculpas incessantemente para justificar o porquê delas não estarem melhorando de vida, né? A culpa sempre é de algo externo, nunca é dela. Ela está se esforçando o suficiente, ou, né, ela não deve se esforçar tanto, né? Porque a gente vive um tempo engraçado, né? Essa era moderna trouxe verdadeiras coisas cômicas, né? A gente vive uma era em que tudo tem que ser conforto ao máximo, né? O ser humano não pode se esforçar, o ser humano tem que ser deixado livre, né, para ficar nos seus coisos, né, nos seus mexericos, nos seus gozinhos e todos os tipos de coisas assim. Porque o ser humano tem que ser deixado em paz, ele tem que buscar a sua alegria, né, a sua felicidade. Mas isso, na verdade, é uma alegria, uma felicidade às avessas. Isso é uma ilusão, né? É uma coisa onde a pessoa está se movimentando em termos mundanos para conseguir ter gozos, né? Um lazer, né? Um tempo livre, né? Que não vai ser pessimamente utilizado e vai levá-la cada vez mais rumo a uma perdição. Então daí o trabalho é alienado e o lazer é alienante, é um consumo conspícuo, é sem sentido. Você tem pessoas assim que estão a todo momento indo para baixo, né? Achando que no lazer se libertam e no trabalho estão fazendo uma coisa que acham sofrido, mas continuam fazendo isso para ter umas migalhas para continuarem gozando as coisas, né? Usando o lazer de forma errada. E são duas faces da mesma moeda satânica, como eu sempre digo aqui. Então, a pessoa deveria vivificar o que faz e fazer um uso melhor do tempo livre, aproveitando, né? Mas a pessoa não faz isso. Então, esse tipo, né, é o que existe em quantidade massiva no mundo atual. 90%, 80%, 90% da humanidade está muito preso a essa forma mental. E até mais pessoas, mesmo as que anseiam por um mundo melhor, mas na hora do vamos ver acabam pendendo para baixo, também não conseguem subir. Então a gente está falando aqui de uma situação muito grave, que explica porque, por exemplo, né, o Phil Braham, que nem tem o canal mais no YouTube, acho que ele talvez desencanou, posta a coisa, tem 30 visualizações, ou o Mário Schroeder, ou outros canais bons, que postam uma coisa fantástica, tem 500 mil visualizações apenas, quanto um cara que vai
sei lá, fazer coisas ridículas, né? Com muita criatividade, sofisticação, mas que não levam a lugar nenhum, tem milhões de visualizações. É impressionante. E eu estava investigando, né, mesmo canais com uma produção ótima, né, tem um canal aqui que eu gosto muito, que chama O Poder do Eu Superior, que é belamente, é fantasticamente produzido, as imagens, a música, o texto, né, é muito profundo. É claro que é um pouco difícil, porque tem uma carga científica e filosófica grande, mas é muito bem feito, né? É muito inspirador. Eu acho fantástico como esse canal tem apenas vídeos de 20, 30, 50 mil visualizações, sendo que deveria ter 4, 5, 10 milhões de visualizações, e não 20, 50 mil, né? Então isso diz muito a respeito do estado atual da nossa humanidade, né? E a gente percebe, né? Eu vou percebendo essas coisas, né? Não que assim, é claro que é impossível uma coisa tão elevada ter tantas milhões de visualização, né? Em coisas mundanas terem 0 ou 10, mas pelo menos que a diferença não fosse tão absurda assim, né? Quer dizer, você ver coisas fantásticas, né? Como os vídeos do Mario Shredder ter 1.000, 2.000 visualizações no topo, é muito pouco, né? A gente vive num país de 200 milhões de habitantes e quer dizer, assume-se que sempre sejam mais ou menos as mesmas pessoas que estejam flutuando e vendo os vídeos, né? Então, 2, 3 mil pessoas vendo os vídeos num país de 200 milhões de pessoas é muito baixo, né? Eu diria, não precisaria ser 200 milhões de pessoas, porque existem outras coisas igualmente ou até mais interessantes por aí, se forem muito cavucadas, claro. Mas no nível que eu vejo, né, para o grau que está, a coisa está muito mal, né? Quer dizer, é uma coisa que você vê que, olha só, você vê que coisas fantásticas sendo ditas a respeito da realidade fenomênica e você tem uma quantidade pequeníssima de pessoas que visualiza, né? Quanto mais assimila a coisa, vídeos, né, do Congressos Pietro Baldi, palestras do Gilson Freire, baixíssimos as quantidades de visualização. E se a pessoa tomasse 1 hora do tempo de assistir com calma, assimilar junto com uma pessoa interessada e depois começar a falar a respeito, talvez essa pessoa visse algum progresso em sua vida. Mas a pessoa não quer nem dar esse passo inicial. Milhões não querem nem dar esse passo inicial. E daí a coisa permanece enterrada num baú a uma ilha a milhares de quilômetros de distância, inóspita para toda a humanidade. As maiores preciosidades do mundo estão enterradas, porque as pessoas com seu baixo grau de consciência fizeram esse movimento de distanciamento e enterro das coisas mais importantes, que são a sua salvação, né? São diversos caminhos, diversos pepitas por aí que podem trazer salvação. Então tem cientista revelando coisas fantásticas, estão enterrados. Pouquíssimos filósofos, né, ou pessoas filosóficas revelando coisas, estão enterrados. Artistas que estão despertando, né? Veja o caso do Jim Carrey. Jim Carrey, ele mudou completamente a sua visão de mundo nos últimos anos. Investiguem mais a respeito do Jim Carrey. Por que ele está agindo estranho assim? Talvez futuramente eu até comente aqui, faça um vídeo sobre isso. Mas nunca alguém se perguntou o que está acontecendo? Ele ficou doido, ele está alterado, ele virou um tiozão frustrado, ele é mal agradecido. Um monte de coisa circula pela cabeça de um inconsciente, né? Vendo um fenômeno desse tipo. Agora, para quem já está um pouco desperto, se for ver um pouco mais a fundo, essa pessoa vai perceber
que o Jim Carrey, na verdade, iniciou um processo de despertar. Então, ele está atuando de uma maneira condizente com a intensidade de sua busca interior. Então, existem várias coisas por aí, né? Várias coisas ocorrendo em nosso mundo que estão apontando para esse monismo, né? Essa visão unitária das coisas, em meio a uma diversidade, a uma diferenciação cada vez crescente. Então, todas as coisas que são ditas aqui não são coisas abstratas, são coisas que estão pipocando em todos os lugares. Eu dou exemplo aqui na arte, né? Artistas de cinema, na ciência, na música, nas situações da vida cotidiana, no dia a dia de certas profissões, por aí vai, né? Tem várias coisas ocorrendo por aí. E o problema é esse, né? As pessoas não estão antenadas com isso, então elas não buscam. As pessoas mais interessantes que existem são as menos visualizadas, são as menos faladas, são as menos buscadas, né? E às vezes são as mais ridicularizadas ou vistas como imbecis, enquanto que um monte de gente medíocre são admiradas e as pessoas gastam horas e horas das semanas falando sobre essas pessoas, né? E procurando reproduzir o comportamento delas, como chimpanzés, né? Porque elas acham que aquilo é o máximo, né? Porque está no mesmo nível de consciência. Então, como o Baldi fala, a mediocridade faz sucesso muito rápido nesse mundo. Se você tem um esqueminha mais ou menos mundano e faz uma montagem boa de um vídeo que chame a atenção, né? Que fale sobre alguma coisa que vá mexer com os instintos das pessoas, você vai ter muitas pessoas agregando, né? Seguindo. Então, olha só, o terraplanismo é tão discutido hoje, né? Mesmo por pessoas que acham absurdo, porque as pessoas estão presas nisso, né? As pessoas estão presas em absurdos. Então, qualquer pessoa que explore esse absurdo vai ter um monte de gente seguindo. Seja para seguir falar que é verdade, seja para ficar negando e ficar gastando o tempo da sua vida com um absurdo desse, né? Essa pessoa também está em erro, né? Então, daí você percebe, né, que tudo que é novidade a pessoa coloca porque as pessoas só buscam novidades, né? Criar novidades é a coisa mais fácil, né? Todas as novidades, elas pegam um aspecto da realidade, eles fazem um remanejo e apresentam como a coisa mais importante que há. E ficam lá, ficam se revirando nisso. E um monte de pessoa é atraído, né? Que nem moscas são atraídas por excrementos. Me desculpem o linguajar, mas é assim que funciona de fato. E ficam lá voando em volta, milhões às vezes, milhares, dezenas de milhares, centenas, e às vezes milhões em volta de uma coisa que não leva a lugar algum. Enquanto no outro canto tem alguns sujeitos falando coisas profundíssimas, buscando se conectar em eles e chamar algumas pessoas, dizendo, olha, isso é útil para a sua vida, mais até do que para a minha, né? E as pessoas, como não é uma novidade, né? Como é uma coisa velha, sendo dita de uma maneira mais elaborada, mais aprofundada, mais uma coisa velha, a pessoa não se sente atraída por isso, né? Mas a questão é essa, dizer coisas novas, né? Novidades, são coisas que não levam a lugar nenhum e, no entanto, as pessoas veem como a coisa, como o caminho do progresso, né? Sempre estar pulando de novidade em novidade. Enquanto que a verdade, ela é simples, ela é una e ela já vem sendo dita há milênios aqui. Vários iniciados, vários pensadores, vários gênios, artistas, vários líderes, escritores, pontuados ao longo da história, vêm exprimindo essa mesma verdade a seu modo, né?
considerando a sua vida, a sua profissão, seu contexto, mas eles sempre apontam para uma mesma e velha verdade. A verdade é uma só e ela está além de todas as relatividades. Existe unidade no cosmos, existe ordem, apesar de na superfície haver caoticidade. E a evolução é um movimento íntimo, que se manifesta no plano físico, mas cujo motor está situado numa região não local. E existe uma força central, né, conduzindo tudo, e o ser tem uma certa liberdade no nível humano que deve ser utilizada corretamente, não incorretamente. Muitos falaram disso de várias maneiras, desenvolveram isso e falaram, cada um a seu modo, né? O artista vai falar de um modo, o cientista de outro, o inventor de outra maneira, o escritor, o músico, o líder, o administrador de povos, o santo, o místico, por aí vai. Cada um vai dizer essa mesma verdade una com uma visão sua, né? Existem aspectos dessa grande verdade. E então tá tudo aí, né? É só uma questão de saber buscar. E enquanto as pessoas não aprenderem por si mesmas a fazer essa busca, as coisas vão continuar assim, né? Os medíocres serão exaltados e os grandes vão ficar sempre lá num cantinho com pouquíssimos seguidores, com pouquíssimos contatos isolados, né? Mas continuando a fazer o seu trabalho silenciosamente. Bom, isso é o que eu tinha para dizer hoje e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.